Momento do Brinde, com Suzana Varelli. Suzana? Oi, Sonnenberg, Guilherme, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Conforme comentamos ontem, vamos falar hoje do vinho da uva Malbec. Hoje é o Dia Mundial do Vinho Malbec ou da uva Malbec? Olha, acho que é da uva Malbec, porque é dia Malbec World, o Malbec International World Day, da uva Malbec, mas pode ser das duas coisas, né? Claro, pode ser acaba da sendo, uva né? Malbec, acaba sendo, e do vinho Malbec. Claro. Mas é da uva, porque a data, eles usam 17 de abril, porque em 1853, o presidente da época da Argentina fez um decreto que autorizou a importação de várias cepas da Europa, entre elas a Malbec, então cepa a Malbec, né? A uva Malbec, que começou a ser cultivada no país e hoje esse sucesso todo da Argentina. Por exemplo, para o ouvinte ter uma ideia, a Malbec hoje são 47 mil hectares de Malbec plantados na Argentina, o que representa 42% de todas as variedades tintas. Então, tem mais Malbec do que Cabernet Sauvignon, do que Cabernet Franc, do que Bonarda, por exemplo. E 25% do total de tudo que é de vinhedo cultivado no país. É muito Malbec, muito Malbec. E não é à toa que o Malbec é a variedade mais cultivada no país, na Argentina. E aí só faço um parênteses que a gente fala Malbec Argentina. Malbec é uma uva francesa, de Cahors, que é no sudoeste da França. E é uma uva que hoje é plantada em vários outros lugares. Ela é mais conhecida na Argentina, mas você tem um pouco de Malbec no Brasil, você tem Malbec no Chile, você tem Malbecs espalhados por vários destinos, mas vamos focar em Malbec argentino, que eu acho que o dia hoje pede isso. E aí eu estava pensando aqui para os ouvintes, o que eu vou falar de Malbec? Porque ao longo do ano eu já falo muito de Malbec, é uma uva que eu gosto, é uma uva que mostra várias tendências de vinificação. E eu resolvi trazer um tema que eu não sei o quanto os ouvintes sabem, que é assim, a gente tem Malbec branco. Você sabia disso, Sonnenberg, Guilherme? Eu não sabia. Não. E olha que eu estou nesse programa aqui há muito tempo. E é um Malbec branco. Se eu ouvir falar, eu esqueci. E é um Malbec branco que ainda cabe no bolso, que custa R$ 74,90, R$ 75. Sim. E eu vou te contar, uma categoria tem alguns Malbecs brancos, são poucos, não são muitos. Quem lançou o Malbec branco é uma vinícola que chama Trivento, que é uma vinícola, é uma grande produtora de Malbec na Argentina. E em 19, os enólogos aceitaram o desafio de fazer novidades com Malbec e começaram a fazer um Malbec o branco, assim, a maioria das uvas, 90 e tantos % das uvas, por dentro elas são incolores, ela tem a cor na casca, salvo algumas exceções. Então, como você faz um Malbec branco? Você prensa e você não deixa ter o contato da casca com o sumo da uva, e você consegue vinificar como se fosse um branco. Eles bateram bastante a cabeça para conseguir fazer esse White Malbec. Eu tinha provado ele na época do lançamento, na primeira safra, e para mim era um vinho mais pesado, faltava frescor, faltava graça. E hoje em dia, essa semana eu provei, a enóloga que estava aqui no Brasil, eu provei o da safra 2024, que está um vinho muito mais interessante. Eu acho assim, por R$ 75 é um vinho que vai te dar um bom prazer. Ele lembra um pouco a Malbec, mas ele é transparente, parece água, é um perigo. Se você deixar 2 taças juntas, uma de água, uma de vinho, se você for desatento, você vai tomar o vinho como se fosse água. Ele nem tem aquela tonalização. Não tem nem aquela aquela tom mais esverdeal dos vinhos brancos. Ele é transparente. E o que eles fazem eles colhem um mês e meio antes da maturação, né? Então a uva ainda está verde, da casca nem tem a coloração mais rubi da Malbec, prensam e vinificam, né? É um vinho com baixo teor alcoólico, é um vinho interessante para você ver o potencial do Malbec. E eu queria falar já hoje do Malbec, falar desse branco, e já que eu estou falando de Trivento, falar de um outro vinho que eles estão lançando também nessa faixa. É a vinícola, Trivento, né? É a vinícola. Trivento é a vinícola que faz esse White Malbec. Não é a única que faz, mas é o último que eu provei e que eu achei que vale a pena citar para os ouvintes. E eles lançaram também nessa linha um Malbec de fogo,
que é um Malbec com muita madeira, você sente aquela nota mais tostada da madeira, e a ideia dele é para harmonizar com as carnes de churrasco. Então você tem o tostado do churrasco com esse tostado da madeira, é uma proposta que funciona. Agora, com esses dois exemplos, uma proposta argentina, de churrasco argentino, e com esses dois exemplos, eu acho que a gente pode comemorar o Dia da Malbec, mas lembrar que o mais legal da uva Malbec hoje em dia é que os enólogos eles estão descobrindo que você tem, ou já descobriram, a grande maioria, que dá para valorizar a Malbec em cada região que ela é cultivada. Então hoje a gente tem esses Malbecs mais potentes, com mais madeira, como esse exemplo que eu citei, e você tem Malbecs muito mais frescos, você tem uma diversidade de estilos de Malbec que são muito interessantes, e sempre a preocupação de respeitar um terroir. Um Malbec de um clima mais quente, ele vai ser uma fruta mais acentuada, de um clima mais frio, mais para o topo da cordilheira, ele vai ser mais fresco. Então, assim, tem uma diversidade grande de Malbec e eu acho isso muito legal. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. Bom final de semana e até. Até, bom final de semana.